Boa noite, família da Esperança. Que bom que você está aqui. Vamos adorar, vamos celebrar ao nome daquele que reina, que vive para todo sempre. Olha, aproveite esses minutinhos ainda e compartilha o link do YouTube lá com os familiares, lá no Facebook, no grupo do WhatsApp. Chama todo mundo, convida todo mundo. Chama o pessoal que está aí na sua casa, sua família, para assistir junto com você. O melhor, para celebrar juntamente conosco nesse domingo tão especial que nós nos reunimos como família da Esperança. Mesmo de longe, continuamos crendo e orando. Lançamos uma campanha lá no Facebook, como você viu, juntamente com outras igrejas do Brasil todo, orando pela nossa nação. Então não deixe de orar, né, por essa pandemia, contra ela, para que Deus, nós possamos passar ou vencer tudo isso, orando pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria. Enfim, ore juntamente conosco nessa campanha de oração. Vamos orar nessa noite, vamos iniciar a nossa celebração e adorarmos o Senhor juntos. Pai, nós agradecemos o seu nome, celebramos o seu nome, o seu santo nome, por estarmos aqui mais um domingo, por essa rica oportunidade de adorarmos, de celebrarmos como família, Pai, independente da distância, Pai. Nós nos reunimos mais uma vez para celebrarmos e adorarmos o Teu nome. Pai, receba a nossa adoração, Pai. Receba os nossos louvores, ó Pai. Fala conosco através da Sua palavra, Deus. Ó Deus, que seja hoje como uma flecha, Pai, atingindo e alcançando cada coração, Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com as nossas comunicações. Deus abençoe você. Olá, família da Esperança. Que bom estar novamente aqui falando com você. Estou passando aqui para deixar uma mensagem de paz, de esperança para você. Romanos, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança no poder do Espírito Santo. Em tempos de quarentena, em tempos de isolamento, talvez você esteja necessitando de uma palavra como essa. Uma palavra de paz, uma palavra de esperança. O Espírito Santo de Deus está com você nesse momento. Você não está sozinho. A Igreja da Esperança está com você nesse momento. Então, eu quero me colocar à disposição. Eu quero colocar a Igreja à sua disposição. Tanto eu como toda a equipe pastoral, nós estamos à sua disposição. Caso você precise de algum apoio, de algum aconselhamento, né? Caso você precise bater um papo, caso você precise desabafar, nós estamos aqui. Os pastores estão aqui na igreja de terça a sexta-feira para atender você, para receber você. Caso você prefira, também temos, né, um plantão online, podemos bater um papo, nós agendamos um horário com você e fazemos uma live com você, né, e vamos ali orar juntamente com você. Então, não esteja sozinho, não passe por isso sozinho. Nós estamos juntamente com você para trazer esperança e paz para o seu coração. Nós também temos uma ferramenta muito importante que são as nossas células. Né? Não hesite de procurar o seu líder de célula, de bater um papo com ele, né? De mandar uma mensagem, de pedir oração. Não deixe de participar da célula online que está acontecendo. É um momento de oração, um momento de estarmos juntos como família da esperança, como igreja, como corpo de Cristo durante essa quarentena. Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Eu coloco à sua disposição, aí vai aparecer as redes sociais da igreja, os contatos, o telefone, e-mail, o WhatsApp da igreja, né? E também, como eu falei, pelo aplicativo. Lá você pode colocar e deixar o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você nesse momento. Em breve, estaremos juntos novamente adorando o Rei dos Reis. Em breve, vou poder te abraçar, sorrir e nos alegrarmos juntamente na nossa casa espiritual. Deus abençoe a sua vida, fique firme, conte conosco. Graça e paz, com muita alegria que eu estou enviando esse vídeo a todos vocês da IBOI. E eu gostaria de falar um pouco, irmãos, sobre a nossa situação aqui do outro lado do mundo, apesar de que todos nós estamos enfrentando, né, o mesmo problema. Bem, irmãos, aqui já estamos entrando na terceira semana e na segunda etapa da operação, né, de controle de movimento aqui na Malásia. E aqui é muito rígido, né? Aqui as ações
da polícia, do governo, é muito rígida. Se a gente sai para a rua, para os irmãos terem ideia, para lugares que não sejam necessidades essenciais, a gente pode sofrer uma multa de até R$1.000, né? E mercados aqui grandes, apenas 50 pessoas por vez, e tem várias ações que a polícia tem feito para poder ter a contenção, né, de pessoas, e eles esperam que 98% da população cumpra essa segunda etapa e a gente consiga em breve poder voltar à vida normal. Mas, irmãos, eu queria falar também sobre uma situação que tem afetado não só a nós, mas também todos os trabalhos que nós desenvolvemos, tanto aqui quanto no Nepal. Esse controle de movimento no Brasil também fez com que muitos irmãos que nos apoiavam fielmente, né, deixassem de fazer isso nessas últimas semanas. Com isso, nós tivemos 35% dos nossos recursos, nós não recebemos durante essas 2 últimas semanas. E acaba que o trabalho acaba ficando à mercê dessa situação, né? E nós estamos orando muito, porque acreditamos que o reino não pode parar. O avanço do reino, a pregação das boas novas e todas essas ações que nós podemos promover para cuidar de pessoas nesse momento é muito importante, e nós dependemos de cada um de vocês. Assim também como a nossa igreja local, ela precisa dos irmãos para que ela continue sendo nutrida, sendo mantida e podendo desenvolver as suas ações. Por isso, meus irmãos, eu queria fazer encorajar vocês a permanecer fiel, mesmo de maneira online, para que o reino de Deus continue chegando aqui em todas as nações, como também na igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você seja tremendamente abençoado e que nesse dia a sua alma seja nutrida de esperança, de paz, de fé, e crendo que brevemente nós passaremos por tudo isso e glorificaremos ao nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Um grande abraço, Deus abençoe. Nossa família nesse momento está dormindo, estamos 11 horas à frente dos irmãos e por isso não deu para aparecer todo mundo. Que Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus. Fique com Deus. Boa noite, Igreja da Esperança. Te convido nesse momento aí na sua casa para a gente adorar e celebrar ao Senhor. Vamos adorar. Afasta o sofá, afasta a poltrona e vamos adorar a Ele. Vamos celebrar ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração. Aleluia! Mortos e feridos, a vida me escolheu para sempre, meu coração é teu. A luz que veio ao mundo agora brilha em mim, eu sou dele, ele é meu. Onde era preta escuridão, tua luz resplandeceu, perdido me achou. E no deserto onde suor, a vida Ele me deu, seu rio me lavou. Cegos e perdidos, o caminho me achou. Para sempre, livre sou. A luz que veio ao mundo agora brilha em mim, eu
deserto onde suporte, a vida Ele me deu, teu rio me lavou. Onde era breu e escuridão, tua luz resplandeceu, perdido me achou. E no deserto onde suporte, a vida Ele me deu, seu rio me lavou. Eu quero te convidar para nesse momento você declarar isso, mas declara isso com fé, declara isso sobre a sua vida, declara que só o perdão e a graça dele bastam para você, que você não quer mais nada dele a não ser o perdão e a graça, porque as demais coisas virão. Seu perdão e sua graça me bastam, seu perdão e sua graça me bastam, o seu único filho me salvou. Declare! Seu perdão e sua graça me bastam, seu perdão e sua graça me bastam, o seu único filho me salvou. Seu perdão e sua graça me bastam, seu perdão e sua graça me bastam, o seu único filho me salvou. Mais uma vez! Seu perdão e sua graça me bastam, seu perdão e sua graça me bastam, o seu único filho me salvou. Onde era breu e escuridão, tua luz resplandeceu, perdido me achou. E no deserto onde suporte, a vida Ele me deu, seu rio me lavou. Declare isso com força, vai mais uma vez! Onde era breu e escuridão, sua luz resplandeceu, seu rio me lavou. E no deserto onde suporte, a vida Ele me deu, seu rio me lavou. Uou! Aleluia! Louvado seja o seu nome, Senhor. Te adoramos, Pai. Glória a Deus. Entendi que só precisa estar na tua presença, na tua presença. Espírito de Deus, enche esse lugar. É o clamor da tua igreja.
Entendi que só preciso estar na tua presença, na tua presença, na tua presença, na tua presença. Já encontrar teu coração. Clamamos, erguemos o louvor pra te exaltar, te exaltar. Vem guiar a igreja encontrar teu Espírito de Deus, enche esse lugar. É o clamor da tua igreja. Sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Espírito de Deus, enche esse lugar. É o clamor da tua igreja. Sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, exaltamos o Senhor. Aleluia. Nesse momento, continuando nesse mesmo espírito de adoração, eu te convido a refletir nas letras dessa canção, na letra dessa canção. Declara isso. Entende que você é um canal. Entende que quem precisa ser reconhecido através da tua vida é Cristo. Que no seu trabalho, que na sua família, que aonde você colocar a planta dos seus pés, quem vem aparecer seja Cristo, e que você possa diminuir, e que Cristo apareça,
e a glória dele seja exaltada, e a glória dele seja vista por todos na terra, e que você seja um instrumento disso, e que você seja um canal para isso, para que a glória de Cristo, para que a glória de Deus seja espalhada na terra. Que você seja um milagre nesses tempos de crise, que você seja um milagre, que a sua família seja um milagre nesses tempos de crise. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declara isso. Fala assim, ó: a minha glória é fazer com que conheçam a ti. E o quê? E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins, serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.
isso assim, ó. Tua presença é o meu prazer. 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 Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Senhor, tua presença, Pai, é o meu prazer. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos. Receba a nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Boa noite, família da Esperança. Eu gostaria de ler com você um versículo que está lá em Salmos, capítulo de número 37, a partir do versículo 3. Gostaria que você prestasse atenção nisso. Diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Enquanto eu lia esses versículos que nós lemos, algo que o Senhor ministrava muito ao meu coração era sobre 3 palavras: entrega, confiança e recebimento, né? O versículo diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Quero fazer um paralelo com você nessa noite no seguinte: imagina comigo, o seu dispositivo, seu celular, seu smartphone apresentou um problema, né? E o que você precisa fazer? A gente leva então até uma assistência. A gente então vai levar esse dispositivo que apresentou um problema a alguém que entenda do assunto. Então, o primeiro ato que a gente faz, a gente entrega a alguém que entenda do assunto, né? O mesmo acontece em relação a Deus. Nós precisamos entregar aquilo que nós não conseguimos fazer, o que nós não conseguimos solucionar nas mãos do Senhor, ok? E a segunda parte do versículo diz sobre confiar. Quando a gente deixa esse mesmo dispositivo, nessa assistência técnica, nós estamos confiando que eles vão entregar o serviço, correto? Que eles vão consertar o que está errado, eles vão trocar o que está quebrado, ok? Então o mesmo também acontece em relação a Deus. Quando eu entrego isso que está problemático, quando eu entrego isso que está defeituoso ao Senhor, eu preciso confiar que Ele vai fazer. Então isso remete também, e aí eu puxo um outro paralelo, a nós confiarmos na fidelidade ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, mas confie nele. E aí sim você recebe a ajuda do Senhor. É muito bom a gente ir numa assistência, deixar lá o dispositivo com problema e pegar ele funcionando. E isso é possível porque nós precisamos confiar no especialista. E aqui eu deixo um recado para você nessa noite. Confie na fidelidade do Senhor. Os momentos são difíceis, o momento é bem complicado, o cenário não é favorável, mas confie na fidelidade do Senhor. Entrega o teu caminho, entrega o teu problema, entrega a tua fidelidade ao Senhor, confia
que Ele vai intervir e então receba a ajuda do Senhor, receba de volta a fidelidade do Senhor. Quero te convidar nessa noite a você confiar no especialista, ok? Nós fazemos isso com dispositivos, faça isso hoje com a sua fé, entregue ao Senhor hoje, seja fiel. Você vai ter um momento agora para você estar ofertando, para você estar dizimando. Vocês conhecem o trabalho da nossa igreja, sabem aonde a nossa igreja tem semeado, aonde você tem semeado também. Então, vai aparecer aí na sua tela as contas, se você quiser fazer uma transferência, fique à vontade. E mais uma vez, confie no especialista. Amém? Deus abençoe sua vida. Boa noite, família Esperança. Que bom te encontrar aqui mais uma vez, numa celebração dessa. Que presença de Deus a gente sente, mesmo não estando com vocês aqui. A presença de vocês aqui é muito, mas muito importante. Mas a mais especial de todas é a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui comigo nessa hora, Ele está aí com você nessa hora, Ele está aí junto de todos aqueles que nesse momento buscam a face do Senhor. Isso é muito, mas muito especial, saber que o nosso Deus está conosco em todos os aspectos da nossa vida. É só pela graça, é pela graça do Senhor que nós estamos aqui o adorando. E eu quero orar contigo antes de mais nada, para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa noite de uma forma muito, mas muito especial. Pai querido, muito obrigado por esse momento que vamos passar aqui juntos. O nosso desejo é que esse momento, Senhor, seja de um profundo, Senhor, de uma profunda reflexão das nossas vidas, Pai. Ó Deus, o momento que estamos vivendo, com certeza, Tu tem algo para dizer para nós, Tu tem algo muito especial para dizer para nós nesta noite. Eu te peço por aqueles que estão ouvindo, por aqueles que estão do outro lado, Senhor, por aqueles, Senhor, que estejam em qualquer parte do mundo, ó Pai, acessando agora, Senhor, essa página, esse Face, o canal do YouTube, ó Deus, celebrando conosco, seja, ó Deus, que a Tua presença invada essa casa, esse lar, de uma forma muito especial. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amados, essa noite eu trouxe um tema para compartilhar com vocês, baseado em algo que eu li, em algo que eu vi, ou seja, em uma leitura que a gente presenciou na internet, e eu queria transformar isso de uma certa forma numa mensagem, numa palavra que eu entendo que Deus está nos dando nesse momento. E o título disso, se eu pudesse dar um nome para esse título dessa mensagem, eu daria Alerta ao Mundo em que Vivemos. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que a terra, ela possa girar em torno de nós, dela mesma, embora a terra, ela gire em torno do sol, eu quero te dizer que não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre a terra, é sobre Deus, é sobre Ele essa história, é para Ele, tudo para Ele. E isso é importante para que a gente possa conhecer e entender aquilo que eu quero compartilhar nesta noite com você. Com certeza você deve ter lido essa carta, você deve ter ouvido a respeito dessa situação que eu vou compartilhar com você, que foi uma carta deixada por um artista no momento em que ele deu cabo da sua vida, ele se suicidou, mas ele deixou uma carta, onde que alguns chamam de manifesto à humanidade. Isso me chamou uma grande atenção. Essa carta, ela me chamou uma grande atenção,
e eu queria compartilhar com você aquilo que foi escrito. Dizia assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos como tudo agora. A humanidade não deu certo, diz ele. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com esse tipo de gente que acabei me encontrando. Cuide das crianças de hoje. Essa foi a carta deixada por Flávio Migelatio antes de dar cabo da sua própria vida. E eu queria compartilhar um pouco a respeito desse manifesto nesse momento e trazer para nós, né, uma palavra, sim, uma palavra de esperança, uma palavra de que a humanidade deu certo, sim, uma palavra de que Deus está no controle de todas as coisas, uma palavra que vale a pena viver até o final dessa vida. O texto, alguns dados, né, de suicídio, diz que conforme a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre o 8º dentre os países com maior número de suicídio, atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão e da Coreia do Sul, né? Paquistão. Em 2000, essa pesquisa, né, a qual eu vi, em 2013, se contabilizou 11.821 suicídios, né? Segundo essa Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E por que isso? Por que esse tipo de coisa ela acontece? Não tem como a gente não ir buscar no propósito da existência. Não tem como a gente não buscar uma resposta se a gente não buscar em Deus essa resposta. Entenda qual é o propósito da sua vida nesse mundo. Enquanto o ser humano não procurar essa resposta, realmente fica muito difícil viver no mundo que nós vivemos. Enquanto o ser humano não buscar a razão da sua existência, realmente se torna muito difícil. Uma boa parte desses suicídios se dão parte pela falta de propósito da existência humana, de uma razão de viver. Tristezas profundas, né? Falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, são sintomas de que devem ser observados com cuidado, porque isso pode indicar um quadro de depressão, doença atualmente considerada pela própria Organização Mundial da Saúde como o mal do século. E ainda de acordo com essa entidade, essa é uma das principais causas dos suicídios, ato combatido durante todos os anos. E é interessante, irmãos, a gente pensar nisso, porque isso também está no meio da igreja, principalmente no momento que nós estamos vivendo, de confinamento, principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde que as pessoas, devido às razões da sua existência estarem pautadas em tantas outras coisas, se perde a razão dessa existência. Por isso que eu quero pensar sobre esse alerta à humanidade. Não é sobre a nossa história, não é sobre a terra, não é sobre o ser humano, não é sobre a sua história, é sobre Deus, sempre foi sobre Ele. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz o texto assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ainda em Salmo 3:1 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. É por Ele. Não tem como a gente falar de vida, não tem como a gente não falar de propósito e razão de existência. Não tem como passar uma vida e chegar no final dela e ter valido a pena viver, se a gente não se voltar para a razão desse propósito de existência. Se a gente não voltar a nossa vida para essa razão. Por isso, nessa noite, nós voltamos aqui de novo, dizer, vale a pena. Não deu errado. Não deu errado.
O que dá errado é quando o homem se afasta desse propósito, dessa razão de existência. O texto diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, o propósito do seu coração para todas as gerações. E hoje nós queremos ver 3 grandes questões da vida. Uma é a questão da existência da vida. Por que eu estou vivo na terra? Por que você está vivo na terra, né? Por que nós estamos vivos aqui na terra? Por que o Daniel, que está aqui conosco, está vivo na terra? Por que o Márcio, que está aqui comigo hoje, está vivo na terra? Por que o pastor Adriano? E logo, logo você vai saber de uma nova, eu não vou contar. Na realidade, eu não vou contar, vou deixar para que você descubra depois. Mas olha, dá uma vontade de contar. Mas você vai descobrir. Eu sei que você vai descobrir. Por que nós estamos aqui? Cada um de nós precisa ter essa questão resolvida, né? A questão da existência da vida. Por que estou vivo na terra? A segunda questão é o significado da minha vida. Eu tenho valor? Essa é a questão. O Flávio, ele colocou, né, a respeito do final da sua vida, que não valeu a pena. E a gente, cada um, eu sei que as razões, né, a gente leu um pouco a respeito disso, as pressões, quais são as razões que as pessoas, às vezes, levam a esse ato. Mas o que eu quero trabalhar aqui nesta noite, é que a vida precisa ter significado. A sua vida precisa ter um grande significado. Um significado ao ponto que você chegue no final, você diga: valeu a pena eu ter vivido. Valeu a pena eu ter gasto todo esse meu tempo na face dessa terra. Valeu a pena a razão da minha existência. E a terceira questão é da minha intenção de vida. Qual é o meu propósito? Né? Essas são as 3 coisas que eu queria pensar. Cada pessoa, cada igreja precisa descobrir o sentido da vida. Até a igreja do Senhor precisa descobrir qual é o sentido dela. Qual é o sentido de existência da Igreja da Esperança? A própria palavra, talvez nossa, do nome da igreja já diga. O sentido da nossa igreja, a esperança, é justamente isso: levar esperança a todos. Levar esperança àqueles que estão desesperançados. Levar esperança àquele que quer dar fim da sua vida. Levar esperança àquele que acha que não dá mais, aquele que acabou. Levar esperança para aquele que está oprimido, fraco. Levar esperança, uma palavra de salvação, dizendo: não, ainda existe salvação, ainda existe razão para viver. Cada igreja, cada um de nós precisa descobrir a razão da sua existência, né? O sentido da sua vida, né? Há 3 grandes questões da vida. A questão da existência, porque eu estou vivo, não é isso? O Jeremias capítulo 20, 18, olha o texto que Jeremias diz. Ele escreve assim: porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Cara, Jeremias parece que estava mal. Parece não, ele estava. Porque ele diz assim: será que eu vim ao mundo só para isso? Será que eu vim ao mundo só para ver desgraça? Só para ter tristeza, dificuldade, decepção? Meu amigo, você nessa noite pode estar falando isso. Exatamente como Jeremias. Será que eu vim ao mundo para isso? Será que eu vim ao mundo só para ver sofrimento? Só para ver tristeza? Só para ver dor? Só para ver essas coisas? Jeremias estava fazendo esse questionamento na vida dele. Pode ser que esse seja o seu questionamento nesta noite. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, talvez seja esse seu questionamento. O outro que faz grande questionamento a respeito da existência é Salomão, um dos caras mais sábios, né? Salomão, ele tem um livro que ele dedica e ele fala a respeito disso. A impressão que a gente tem que Salomão estava numa grande crise existencial. Na realidade, não é impressão, ele estava numa grande crise existencial. Tudo ele estava questionando.
Tudo Salomão estava questionando naquele momento, procurando a razão. Salomão foi um homem cheio de riquezas, teve tudo que quis. E ainda assim, parece que num determinado momento, experimentou um grande vazio. Pode ser que seja esse o seu caso. Você tenha bastante coisa. Tenha bastante suprimento dentro da sua casa. Tenha bastante, talvez uma casa maravilhosa para passar esse confinamento. Mas talvez ainda dentro do seu coração, você sinta um vazio. Uma razão da qual você não entendeu ainda a razão da sua existência. Jeremias falou isso, porque saí do ventre materno só para ver dificuldade e tristeza, e terminar os meus dias na maior decepção. Toda vida tem um significado, e todos precisamos buscar o sentido da vida. Alguém sabe, por exemplo, a turma que estava tocando aqui, né? Como é que é mesmo o nome do nosso guitarrista ali? Sopra aí. Vinícius, para que serve essa guitarra? Para que serve? Para fazer música, para tocar. Serve para mais alguma coisa? Não serve para mais nada. Mas esse instrumento, ele foi criado com uma única finalidade, para tocar. Se perguntar aqui para a galera do violão ali, Luizão, para que esse violão foi criado? Ele vai para tocar. Foi essa a razão da existência dele, né? Você sabe para que ele foi feito isso? Agora, se tudo tem um sentido na vida, se tudo tem um sentido de valor, qual é o seu valor? Qual é a razão? Por que você existe? Qual é o sentido da sua existência? Tudo na vida tem um sentido, tem um valor. Tudo na vida tem um significado, e todos precisamos buscar esse sentido da vida. Nós precisamos buscar esse grande sentido da nossa existência, senão nós vamos experimentar um grande vazio. Uma hora ou outra, nós vamos experimentar desse grande vazio na vida da gente. Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez tudo, ou faz tudo, com um propósito. Tudo é feito com uma razão. Tudo é feito com um propósito na natureza, na criação. Deus não fez nada por acaso. Deus não fez nada acontecer somente porque as coisas aconteceram e era imprevisível. Não, tudo foi feito do jeito que Ele queria, e eu e você também fomos criados com uma razão específica. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu, Ele nos fez, Ele nos criou para se relacionar conosco. A humanidade não deu errado. A humanidade errou quando ela resolveu não saber utilizar uma coisa que se chama livre-arbítrio, escolha. Nessa noite, você tem a opção de escolher. Você é livre para optar. Deus nos amou de uma maneira tão especial, que Ele nos criou e deu até a nós a liberdade de não querer estar perto dEle. Você sabia disso? Essa característica Deus te deu. Ele te amou tanto que Ele resolveu: olha, eu vou te dar liberdade. Eu vou deixar até você pecar. Eu vou deixar até você, que se você não me quiser, você pode até me rejeitar. É lógico que tudo, existe uma ação e uma reação. Existem os parâmetros que Deus criou, existem os seus princípios, e Ele criou um princípio: olha, se vocês me desobedecerem, vocês são dono disso aqui tudo, vocês só não podem comer daquilo ali. E o homem escolheu contrariar a vontade de Deus, e ainda assim Deus amou de tal forma, porque desde a fundação do mundo, Ele já tinha um projeto para restaurar, para reaproximar o homem a Ele. Ele no seu coração disse: se esse homem pecar e não me quiser mais, e ainda assim se arrepender e quiser voltar para perto de mim, eu enviarei meu filho como redenção, para que possa se restaurar a minha presença, a minha conversa, o meu cuidado com Ele. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Isso é muito especial. Saiba você na sua casa,
que Deus, Ele veio com esse propósito, Jesus veio com esse propósito de restaurar o elo que havia se quebrado, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Uau! Ainda em Efésios capítulo 1, 4, ele diz: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Cara, você foi foco do amor de Deus, você foi a coroa da criação. Deus caprichou em nós fomos o maior alvo daquele momento. Deus, Ele, nessa grande inspiração de amor, porque Ele é amor, Ele nos criou, a fim de nos relacionarmos com Ele. Não é porque Deus era solitário, não, porque Deus tem os seus anjos, Deus tem Cristo, Deus tem o Espírito Santo, a Santa Trindade, ela assim só já se basta. Mas Deus nos criou, nós fomos foco desse amor. Se você nessa vida não entender que você é foco do amor de Deus, a sua vida vai passar e ela não vai fazer sentido. Uma outra questão que eu quero compartilhar é que Deus diz que Ele criou você para amá-lo. Deus criou para amar você para sempre. Ele vai te amar sempre. Ele vai te amar para toda a eternidade. Ele sempre te amará. Durante a Segunda Grande Guerra, um campo de concentração lá na Hungria, eles estavam processando esterco humano em uma fábrica. E eles estavam usando aqueles homens que estavam presos para fazer isso. E aquela fábrica, ela foi bombardeada pelos soldados nazistas. E eles começaram a pegar aqueles homens, aqueles presos de guerra, aquelas pessoas que estavam naquele campo de concentração, e eles começaram a pegar aqueles escombros daquela fábrica que foi demolida, explodida com as bombas, e começaram a pegar aqueles homens. Olha, vocês levam aquilo para lá, para aquele terreno. E aqueles homens iam levando aquilo tudo para aquele terreno. E depois que eles levavam tudo para aquele terreno, eles falavam: olha, agora você vai pegar desse terreno para cá e vai levar para aquele ali. E os homens começaram a transportar aquelas coisas todas, aqueles escombros, para aquele outro lugar. E depois que levou para aquele outro lugar, eles falavam: olha, agora vocês vão levar para aquele lugar que já estava. E aqueles homens começaram a perceber que não havia nenhuma finalidade, nenhum propósito naquilo que eles estavam fazendo. E eles começaram a enlouquecer e perder a vontade de viver, porque não havia sentido e nem propósito em seu trabalho. Muitos tentavam se lançar contra os soldados, os guardas, para que eles pudessem atirar nele e eles assim pudessem morrer, causando assim de uma certa forma um suicídio. Porque não existia propósito naquilo que eles estavam fazendo. Perdeu-se a finalidade, mas Deus criou você para amar para sempre. Bem, você pode passar pela vida vivendo em um dos seguintes níveis, e é isso que eu quero compartilhar agora contigo. O primeiro nível é o nível da sobrevivência. Esse primeiro nível é o mais baixo nível, simplesmente sobreviver. O nível sobrevivência é onde você vive e a maioria das pessoas vivem hoje, no modo sobrevida. Esse é o primeiro modo, o mais baixo nível, simplesmente sobreviver. O nível de sobrevivência, onde vive a maioria das pessoas de hoje, apenas existe, não estão vivendo de fato. Coloca o seu tempo, a vida toda, somente no final de semana. Trabalham de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, e a sua vida às vezes acontece somente no sábado e no domingo. O tempo, coloca o seu tempo de vida, todo ele nos finais de semana. Estão sobrevivendo, sai para trabalhar, volta para casa, come, dorme, toma banho, volta para trabalhar no outro dia, trabalha, come, dorme. Esse é o modo sobrevida, é o modo sobrevivência, é o mínimo para se manter vivo. Muitas das pessoas estão vivendo nesse modo.
Talvez você nesta noite que está me ouvindo, talvez você esteja no modo sobrevivência. Pastor, eu estou só sobrevivendo, porque a minha vida não faz sentido. Ainda mais agora, meu amado, ainda mais agora, aonde você não tem para onde ir, aonde você não tem nem para onde trabalhar. Muitos não estão nem saindo de casa para trabalhar. E aí chega no final de semana, também não tem para onde ir. E aí o sentido da existência vai pelo ralo, porque está no modo sobrevida. De segunda a sexta trabalho, sábado e domingo dá uma saída. Isso agora está impedido. Então você está vivendo no modo sobrevivência. Talvez você esteja vivendo nesse momento, nesse modo. E eu quero te dizer uma coisa, que Deus tem muito mais do que um modo sobrevida para você. Deus tem algo muito maior, além de você simplesmente trabalhar para comer e mais nada. Também existe um outro modo, é o modo do sucesso. Um passo além desse modo, é um modo melhor de vida do que o simples sobrevivência, que é o nível do sucesso. E honestamente, uma boa parte também das pessoas estão nesse modo, no modo do sucesso. Pelos padrões da sociedade brasileira e mundial, elas estão chegando lá. Tem uma vida confortável, comparada com o resto do mundo, tem uma boa cidade. Isso já não é o caso da gente, né? Nossa cidade não está muito bem assim nesse modo do sucesso, né? Comparada com o resto do mundo, né? Com relação ao resto do mundo. Tem prosperidade, tem liberdade. Hoje, a realidade é que a nossa liberdade, ela está dentro de um quarto, de uma sala, de uma cozinha. Essa é a liberdade que nós temos. Mas boa saúde e até alguns prestígios, são bem-sucedidos. Mas hoje, muitos livros dizem coisas como: se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto realizado? Se você perguntar, tem muita gente, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, das celebridades que cometeram suicídio. Meu irmão, chega a ser triste. Pessoas que dedicaram sua vida, mas deram cabo dela justamente por perder a razão do sentido dela. Pessoas que chegaram até em alto sucesso, reconhecimento, prestígio, conforto, tudo isso aqui que a gente está falando. Boa cidade, né? Boa saúde, boa liberdade, prestígio. Você vai ver grandes artistas que tiveram isso, mas que no final da sua vida, viram que não tinham prazer. Eles tinham essa resposta: se eu tenho tanto sucesso, por que eu não me sinto realizado? A razão é porque precisamos de mais do que status para nos satisfazer. Você precisa passar para o terceiro nível. É interessante a gente, antes só olhar aqui, como as pessoas, elas buscam por essa questão desse status. Pessoas que querem estar no auge, né? Hoje, então, das lives, né, irmãos? Meu Deus do céu, né? Tem lives aí que estão arrastando milhões, né? Mas ainda assim deixando as pessoas vazias. Pessoas estão aí querendo estar no topo de qualquer jeito, se reinventando. Não critico, não estou aqui criticando quem faz, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o status não vai te dar realização de existência, porque isso tudo vai passar. Há poucos dias nós vimos uma influenciadora digital, né? Podemos dizer pagando mau amigo, se me permito usar esse termo, né? Nós falando de tanto confinamento, precisando ficar em casa, e ela dando maior festa dentro de casa, chamou amigos para isso, e de repente tudo aquilo que ela, milhares de seguidores que seguiam ela, porque ela influenciava na sua forma de vida, de repente viu que aquilo tudo era uma ilusão, e se perdeu tudo aquilo. E aí as pessoas falando, olha, para resgatar isso, vai ter que levar tempo. As pessoas precisam voltar a acreditar. As pessoas, elas querem isso, status. Elas querem ser vistas. Elas querem ser visualizadas. Entenda uma coisa no que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos fazendo uma celebração
para que você visualize, para ganhar like, para ganhar uma audiência. Nós estamos fazendo uma celebração ao vivo, para que Deus entre dentro da tua casa e transforme a sua vida. Nós estamos fazendo uma celebração ao vivo, para que Deus entre dentro da tua casa e te dê uma razão de existência, um propósito de existência, para que você saia do modo sobrevivência, para que você saia do modo do sucesso, para que você vá para um patamar melhor, que dá muito mais significado do que simplesmente estar numa grande audiência. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus chamou essa igreja, para levar mudança, esperança, transformação. Então, ainda dizendo, se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto realizado? A razão é porque precisamos mais do que status para nos satisfazer. Você precisa passar para o terceiro nível. O terceiro nível é o nível da significância. Neste nível, não falamos de apenas sobrevivência, nem do sucesso, mas o nível do significado. E como chegamos nesse nível? Pelo menos 3 coisas a gente pode destacar para que você possa chegar nesse nível. Chegamos lá através de 3 coisas. Você sabe o sentido da vida? Isso lhe dá significância. Você sabe o quanto importa Deus? Isso lhe dá significância. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? E isso é o estar vivenciando, isso lhe dá significância. Isto é uma grande sentença da vida. Você foi criado para ser amado por Deus. Isso te dá significância. Você foi criado para ser amado por Deus. Embora Deus tenha criado todo esse universo, e Ele não diz a respeito só de você, mas Deus criou tudo isso, e Ele diz, olha, eu te amo. Você é meu filho amado. Eu sou um filho amado de Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Eu sou um filho amado de Deus. Você foi criado para ser amado por Deus. Deus criou você para isso, para você amar. Assim, lógico que o amor de Deus é muito maior do que o de uma mãe, de um pai, mas assim como o amor de uma mãe que ama incondicionalmente, Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus, ele é infinito, ele não se esgota. E ele foi tão grande que diz a palavra de Deus, você conhece o texto, já ouviu milhares e milhares de vezes, é o texto central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que você não se perca, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Compreende o tamanho do amor de Deus? O amor de Deus é infinito. Você foi criado para ser amado por Deus. O meu desejo é que nesta noite, você sinta Deus tão próximo, que você possa sentir o grande amor de Deus por você. O seu filho, o único filho, o filho unigênito, perfeito, que nunca pecou, se tornou homem, veio a esse lugar, morreu e sofreu por nós, por amor a você. Só porque Ele te ama, só porque Ele quer te amar para sempre. Essa é a razão pelo qual você foi criado. A segunda questão da significância é eu tenho valor. Isaías 49:4 diz, tenho me fadigado sem qualquer propósito, tenho gasto a minha força em vão e para nada. Isaías 44:2 diz, eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Uau! Desde o dia que você nasceu, você acha que quem é que está te ajudando até agora? Foi aquele que te criou. Eu me lembro quando meu filho nasceu, ele é muito prematuro. Ele nasceu de 5 meses e meio. A Cris, ela entrou em trabalho de parto com 5 meses. E com 5 meses e meio, a Cris, o Fabrício, melhor dizendo, ele cismou e queria nascer de qualquer jeito. O Fabrício nasceu de parto normal de 5 meses e meio. E eu me lembro que o Fabrício nasceu numa sexta-feira, e quando foi num domingo, o Fabrício deu uma parada cardiorrespiratória. Ali se encerraria uma história tão curta, mas interessante como é que Deus cuida da gente. Lá naquela maternidade, naquela emergência
da pediatria, existia um médico que estava com uma curiosidade de conhecer aquele prematuro de 5 meses e meio. Ele largou aquela emergência por não ter nada, tá? O serviço estava, a emergência estava vazia, e ele deu uma subida para conhecer esse prematuro. E ele pega a papeleta do Fabrício lá, começa a ler na hora que o Fabrício perde todas as suas funções. E aquele médico vai e começa a massagear, bota numa UTI na Natal, para a glória de Deus. Meu filho hoje tem 34 anos. Meu amado, eu sou o Senhor, seu Criador, e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. O Senhor está te ajudando nessa noite. O Senhor ajuda você nesse momento de confinamento. O Senhor ajuda você nesse momento que você está num leito do hospital. O Senhor ajuda você nesse momento que você está isolado completamente porque está com a Covid-19. Deixa eu dizer e repetir para você mais uma vez: eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho te ajudado desde o dia em que você nasceu. O Senhor está te ajudando. O Senhor te conhece. O Senhor, nesta noite, sinta essa presença aí dentro da sua casa, do Senhor te ajudando. As coisas não estão acontecendo por acaso. É Deus te ajudando, trabalhando em seu favor, porque você tem uma razão de existência. Você tem um significado. Você não é insignificante para Deus. O Salmo 139:16 ainda diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Uau! Deus escreveu todas as histórias. Há um tempo atrás, talvez a pessoa esteja até nos assistindo, há um tempo atrás, eu me lembro que a gente fazia o sepultamento de uma criança muito pequena. E aquilo foi algo que bateu no meu coração de uma forma tão triste, né? Tão pouca vida. E Deus colocou a seguinte palavra no meu coração: o amor, ele não está ligado ao tempo que a gente passa com a pessoa, mas está ligado à intensidade que Ele deu, que a gente deu enquanto pôde estar perto. Meu amado, as histórias, não importa se ela é curta, se ela é longa, se ela termina com 85, com 95, com 100, se ela termina com 15, com 10, todas elas estão escritas nesse livro da vida. Deus escreveu toda a história. Deus sabia que passaríamos por isso nesse momento. Deus sabia que nós passaríamos por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Todas essas histórias já foram previstas pelo Senhor. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus sabia que eu estaria aqui. Deus sabia que eu estaria pregando para você nesta noite e falando sobre significado da vida, sobre a sua vida ter significância. Ainda no Salmo 33, verso 11, diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Quer dizer que viver correndo atrás de ser mais, de ter mais, de acumular mais, é viver perdendo tempo. Você está querendo gerenciar a sua vida, e você não pode gerenciar a sua vida. Você pode até fazer alguns outros planos. Quando a gente começou esse ano, a gente começou a igreja, essa liderança, ano da renovação, tinha uma série de programações, tínhamos tantas coisas que nós sonhamos, estávamos sonhando, e de repente veio a Covid, veio o coronavírus, e tudo mudou. Os nossos planos, nós até fazemos, mas a palavra de Deus diz que o querer e o efetuar é dele. Você pode até fazer planos, mas isso não vai contrariar os propósitos de Deus para a sua vida. A chave desse ponto é: eu fui feito para viver pela eternidade.
2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz: sabemos que quando for destruída esta barraca, ou seja, esse prédio, esse corpo em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi dada por mãos humanas, foi Deus que a fez, e ela durará para sempre. Essa casa vai acabar uma hora. Esse corpo vai acabar uma hora. Não podemos ter medo disso. Não podemos ter medo de que um dia essa casa chegará, se acabará. Ela chegará ao fim, melhor dizendo. Não podemos esquecer disso. Não podemos deixar de esquecer que a coisa mais certa quando nós nascemos é que em um determinado momento nós vamos morrer e que esse relógio já começou. Mas o texto de 2 Coríntios, amados, ele nos dá uma grande esperança e significância. Sabemos que, quando for destruída esta barraca que vivemos, que o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. A terceira e última é a questão da intenção. A intenção de qual é o meu propósito. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz assim: se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Você quer entender o significado da vida? Você quer entender o propósito da sua vida? Você descobre o seu propósito de vida conhecendo a Deus, porque tudo começa por Ele. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia, glória a Deus. Pergunte a Deus que Ele vai te dizer. Salmos 89, 47 diz: terás criado em vão todos os homens. Provérbios 9, 10 diz: se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Esse é o grande alerta à humanidade. A vida não é sobre ter coisas, não é sobre comprar coisas, não é sobre possuir bens, mas sobre conhecer mais a Deus e fazer a sua vontade, cumprir a nossa missão, chamado para este mundo. A pior experiência, a pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósito, é o que diz Rick Warren. A pior das existências não é a morte, é uma vida sem propósito. Colossenses ainda, capítulo 1, verso 16 diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele se encontra o propósito. Ainda em Efésios capítulo 1, versos 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ainda Efésios capítulo 1, verso 11 diz: é em Cristo que descobrimos que somos o propósito da nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Você faz parte disso. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Concluindo, somente através do propósito de Deus para a sua vida, você terá sentido e realização. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Será que você não quer começar a ter uma vida com propósito hoje? Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria orar pela sua vida que está aí.
Você que está sentado, assistindo, talvez até no carro, ouvindo. Eu não sei aonde essa palavra está alcançando você. Mas eu quero fazer uma oração para que você tenha razão de existência, para que você saia do modo sobrevida e viva uma vida de significância, para que você saia do modo de sucesso e viva uma vida de significância, porque sucesso não traz significado de vida, só Jesus. Feche seus olhos, quero orar contigo. Pai querido, nessa noite muito especial, onde que muitos nos assistem, onde que a gente viu, ó Pai, alguém declarar que a humanidade não deu certo. Eu quero dizer, Senhor, a humanidade dá certo. A humanidade dá certo quando ela está em tuas mãos. A humanidade dá certo quando ela se volta para aquele que o criou. A humanidade sempre dará certo quando os homens se voltarem para ti. Tudo o céu sarará a terra. Tu curará, Senhor. Tu nos aproximará de nós, Pai. Ó Deus, nessa noite, aqueles que talvez estejam em casa nos ouvindo, precisam sair desse modo de sobrevivência. E só tem uma forma, Senhor, entregando a sua vida a Jesus. Aí sentirá o verdadeiro e eterno amor do Pai, porque Tu nos ama para sempre. Pai querido, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa casa, que abriu-se para a Tua palavra, possa se encher de significado, possa se encher de esperança, de ao contrário do que as pessoas, ou de que alguns podem dizer, a vida vale a pena viver. A humanidade deu certo quando ela se volta para Ti. Abençoa essa casa, abençoa com a Tua paz, abençoa, Senhor, o lar, cura, transforma, traz saúde, traz motivação de vida, Pai, traz significância e relevância. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
perdão e sua graça me bastam. Seu perdão e sua graça me bastam. O teu único filho me salvou. Seu perdão e sua graça me bastam. Seu perdão e sua graça me bastam. O seu único filho me salvou. O seu perdão e sua graça me bastam. Seu perdão e sua graça me bastam. O seu único filho me salvou. Seu perdão e sua graça me bastam. Seu perdão e sua graça me bastam. O seu único filho me salvou. Declare! Onde era breu e escuridão, tua luz resplandeceu, perdido me achou. Louvado seja o teu nome, Senhor! E no deserto onde sou pó, O quê? a vida Ele me deu. Seu rio me lavou. Declare! Onde era breu a escuridão, tua luz resplandeceu, perdido me achou. E no deserto onde suor, a vida Ele me deu, seu rio me lavou. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia.